Trabalho, onde nós paramos? Qual que é a pergunta? Explique o método cartesiano. Então, segundo Descartes, é preciso seguir um método, ou seja, um caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Esse caminho deve passar ou deve usar 4 regras para ser trilhado. E quais são as 4 regras do método cartesiano? A primeira regra é a regra da evidência. Só admitir um objeto de estudo que seja evidente, ou seja, sobre o qual não paira nenhuma dúvida. Um objeto que seja indubitável, que seja claro, distinto e não tenha como a gente duvidar dele. Um exemplo, o extraterrestre é um objeto de estudo evidente? Por quê? Não há provas concretas de que há extraterrestre. Há uma grande probabilidade de que exista. Não é possível que no universo tão gigantesco como esse que nós habitamos só haja vida em nosso planeta. Não deve haver algum tipo de vida nesse vasto universo. E principalmente vida inteligente, mas não há provas. Então o extraterrestre não é um objeto evidente. O que você tem que fazer com esse objeto? Então, descarte-se, ou seja, descarte. Esse objeto não pode ser passível de conhecimento científico. Agora o cachorro. O cachorro é um objeto evidente? Há alguma dúvida que existem cachorros? É um objeto evidente. Então, sobre ele não paira nenhuma dúvida, é claro, distinto. Então, admitimos o objeto cachorro. Agora, vamos à próxima fase, ou à próxima regra. A segunda regra do método. A segunda regra do método é a regra da análise. O que é análise? A análise é dividir em partes, para que você possa conhecer parte por parte do objeto. E dividindo o cachorro em parte por parte, qual que é a menor parte viva do cachorro que eu chego? A células. As células são a menor parte viva de um ser vivo. Pelo menos no campo da biologia, a biologia estuda só até as células. Se a gente for além desse campo, que é o campo das células, a gente já vai entrar no campo da química. Porque além, o menor do que as células, estão os átomos. É o universo da química. E mais além, no mundo subatômico, a gente entra no campo da física quântica. Ou seja, no universo subatômico, no interior dos átomos. Elétrons, prótons, nêutrons, quarks. Esse é o universo subatômico que é de estudo da física quântica. Então a análise é dividir em partes para que você possa conhecer parte por parte. E para estudar o cachorro, dividindo ele em parte por parte, eu vou chegar até as células dele. Se eu for estudar ele numa perspectiva biológica, se eu for estudar numa perspectiva química, até os átomos que compõem o cachorro, se eu for estudar numa perspectiva da física quântica, eu vou até o mundo subatômico, os elétrons mesmos. A terceira regra do método, depois que você conheceu parte por parte, você vai fazer a síntese. O que é a síntese? Síntese significa juntar. Então você vai juntar as partes e ver como elas funcionam juntas. Por exemplo, juntando células eu formo o quê? Tecido. Juntando tecidos eu formo o quê? Um órgão. Juntando órgãos eu formo o quê?
o sistema. Juntando os sistemas, eu formo o quê? Um organismo. E aí nós temos a síntese. Você vai juntando e vendo como que as partes juntas funcionam. Conheceu as partes juntas funcionando, você passa para a quarta regra do método, que é a regra da enumeração. Ou revisão. Você vai enumerar tudo aquilo que você conheceu nos processos anteriores e revisar para não ver se você deixou algo faltar ou se não cometeu nenhum erro nos processos anteriores. E aí você refaz todo o processo. O método cartesiano é utilizado pelas ciências de forma geral. Nós já vimos como a biologia usa o método cartesiano, vimos como a química usa o método cartesiano, vimos como a física usa o método cartesiano, mas não só. Até a gente no dia a dia usa inconscientemente o método cartesiano. Por exemplo, quando alguém te adiciona nas redes sociais, o que é a primeira coisa que você faz? Oi? Vai ver a pessoa, né? Vai ver as fotos e ver se ela é real ou se ela é fake. Primeiro você vai ver se ela é evidente. Porque existem muitos perfis fakes. E gente que nos adiciona só para nos stalkear. Para ver o que a gente está fazendo ali ou para nos tapear, né? Então primeiro, ver se a pessoa que te adiciona nas redes sociais é evidente. É evidente? Você passa para a próxima parte. Você vai analisar a pessoa. Qual que é a primeira parte que você analisa numa pessoa? Oi? Oi? O rosto? Os olhos? O nariz? A boca? Qual que é a primeira parte que você olha? Aí você vai analisando parte por parte, dividindo a pessoa. Ah, peraí, os olhos dela são bonitos, tá? Mas o nariz dela não. A boca também, mais ou menos. Você vai olhando ali parte por parte, depois você junta essas partes para ver se funcionam de forma harmônica. Às vezes a pessoa tem um olho claro e é feia, né? O que é um desperdício. Um olho bonito e um rosto que não é harmônico. Ocorre também o caso das famosas Raimundas, né? Conhecem os Raimundas? Fez de cara e cor de bunda, né? Então, o rosto é bonito, mas o corpo é. Então acontece isso. Você vai fazendo o processo de análise, síntese, a síntese é juntando, ver como é que o todo funciona. Às vezes tem uma parte que é bonita, mas no global, aquela parte que é bonita, ela não fica bonita porque fica desarmônica quando você junta tudo. E aí, já a enumeração e a revisão é algo que nem sempre a gente faz, né? Depois você foi conhecer uma pessoa e não gostou muito, você não vai querer nem fazer a revisão, né? Nem conhecer mais, nem ter repetir, nem... Ou se você tiver ficado com ela, você vai querer ficar de novo. Não foi aquilo que você imaginava, que você esperava, que você... Então esse é o método cartesiano. Próxima questão. Qual foi a herança cartesiana? Nós vimos que o Descartes é o pai do racionalismo moderno. Ele deixa um legado que depois vai influenciar filósofos como Spinoza, como Leibniz, como o próprio Pascal, todos acreditando que a raiz é a fonte, a origem e o princípio de todo conhecimento.
O Descartes vai deixar o seu método para as ciências, o método cartesiano, um caminho para chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. E ele vai deixar contribuições também no campo da matemática e da geometria, com as suas coordenadas cartesianas, mais conhecida como plano cartesiano. Então essa foi algumas das heranças, alguns dos legados, algumas das contribuições que ele deixou para as gerações posteriores. O racionalismo moderno, que influencia os filósofos posteriores, o método científico, o método cartesiano, as coordenadas cartesianas ou plano cartesiano. Próxima questão. Quem foi Baruch Spinoza? Filósofo holandês que viveu na transição do século XVII para o século XVIII, e mais um importante representante do racionalismo, influenciado por Descartes, mas vai discordar do Descartes numa porção de temas, de assuntos, mesmo sendo racionalista ambos. Próxima questão. Explique o monismo spinozano. Monismo vem de mono, que quer dizer um. O Descartes dizia que existem duas substâncias. Quais são as substâncias que existem segundo Descartes? Res cogitans e res extensa, ou seja, a coisa material e a coisa pensante. A matéria e a alma. A matéria e o pensamento, ou o corpo e a alma. Já para o Spinoza não existem duas substâncias, mas somente uma substância, por isso o monismo. E que substância é essa? Ele chama de Deus, sive natura. Ou seja, Deus ou a natureza. Deus é a natureza. Então Deus não é um ser transcendente que está no além, mas Deus é a própria natureza. É a natureza que cria todas as coisas. É a natureza que é Deus. Ela é o Criador. Próxima questão. Próxima questão. Então, se Deus é a natureza, Deus para Spinoza é imanente. O que significa isso? Que Deus não está no além, mas Deus está no aqui e agora. Deus é o nosso próprio universo, Deus é a própria natureza. Nós somos modos e atributos de Deus. Porque somos parte da natureza, portanto somos parte também de Deus. Isso é conhecido como panteísmo. O que é panteísmo? Teísmo vem de Deus. E pan? O que é pan? O que é pan-americano? Além do pan. O que quer dizer pan aí? Então, os Jogos Pan-Americanos, esses jogos reúnem o quê? Todas as Américas. América do Sul, América Central e América do Norte.
Então pan quer dizer tudo, por isso pansexual. O que é uma pessoa pansexual? Faz sexo com tudo e qualquer coisa. Faz sexo com minerais, com vegetais, com animais. Passa o rodo em tudo. Não perdoa nada nem ninguém. Pan então quer dizer tudo, ou todos. Então o panteísmo diz que tudo é Deus. Então nós somos Deus, a mesa, a cadeira é Deus, o chão é Deus, tudo é Deus. Porque tudo é parte do universo. E se o universo é Deus, tudo é parte de Deus. O Descartes, ele tinha uma visão de Deus transcendente. Na visão de Deus transcendente, Deus está no além. Deus não está no nosso universo. Deus mora no além, no mundo espiritual, no céu, no paraíso. Deus teria feito o nosso universo e largou ele, segundo Descartes. Deus seria um relojoeiro. Ele fez o relógio, que é o nosso universo, deu corda no relógio e abandonou. Hoje o universo funciona sozinho por conta da corda que Deus deu nele. A corda aí seriam as leis da física, ação e reação, né? Inércia, todo corpo sem movimento, força igual a massa vezes aceleração, as três leis da física, a lei da gravitação universal. Então o universo está funcionando por si mesmo, sem a intervenção de Deus. Deus só fez o universo, mas não mexe com ele mais não. Então nós estamos abandonados à nossa própria sorte e funcionando conforme as leis da física. Então Deus não intervém no nosso universo, não existe milagre. Deus não age sobre esse universo porque Deus é transcendente, Deus está no além e não interfere nesse mundo, nesse universo nosso. Então são duas concepções antagônicas, contrárias sobre Deus. A concepção de Deus imanente diz que Deus está aqui, agora, no próprio universo. Por quê? Porque Deus é a natureza. Deus é o universo. Já a concepção transcendente diz que Deus fez o universo, mas largou. E não intervém mais, porque Deus mora no além, no mundo espiritual. O universo funciona por si mesmo, como um relógio que Deus teria dado corda para que funcionasse sozinho, sem a intervenção e interferência dele. Para os cristãos, Deus é tanto transcendente quanto imanente. Deus está no além, porque Deus é espiritual, está lá no céu, mas Deus também é imanente, porque Deus age sobre o nosso mundo. E como é que Deus age sobre o nosso mundo? Através dos milagres. Então ele ressuscita mortos, cura doentes, e faz os mais diversos tipos de milagres, intervindo no imanente, no aqui e agora. Então Deus é transcendente, está no além, mas intervém. Para vocês, Deus é imanente, Deus é a própria natureza, Deus é transcendente, mora no além e não tem nada a ver com esse universo nosso. Ele só fez o universo e abandonou. Ou Deus é transcendente e imanente. Está lá no além, mas intervém aqui. Como? Transcendente embaixo. O cristão acredita que Deus é transcendente e imanente. Deus está no além, mas intervém aqui. O Spinoza acredita que Deus é imanente. Deus é o próprio universo. Deus é a natureza. E o Descartes acredita que Deus é transcendente. Deus é um relojoeiro, fez o universo, mas não mora nele, está no além e deixou esse relógio funcionando sozinho porque ele deu uma corda no relógio. Próxima questão.
Não é? Então, como para Spinoza não existe mundo espiritual, também não existe alma. Então, o que nós chamamos de alma para Spinoza nada mais é do que a nossa mente. Nós temos o nosso corpo e a nossa mente, mas é tudo algo natural, material. Não existe nada espiritual. Diferente de Descartes. Para Descartes existe o corpo, que é material, e a alma, que é espiritual. Para o Spinoza, não existe alma espiritual. A alma está no nosso corpo, que é a nossa mente. É a nossa mente que nos faz pensar, é a nossa mente que nos faz ser quem nós somos. Ela é material. Então essa é a união corpo e alma. Corpo e alma é uma única e mesma coisa, que é o ser humano, que é dotado do seu corpo e da sua mente, que é tudo material, não tem nada de espiritual. E para vocês, existe alma espiritual ou não? O Descartes acreditava que existia uma alma espiritual, que é diferente do corpo material. Para o Spinoza, não. Não existe nada espiritual. A nossa alma nada mais é do que a nossa mente. O corpo e a alma são uma única e mesma coisa. Já para Descartes são duas coisas diferentes, distintas. Uma material e outra espiritual. Para o Spinoza, tudo é material. Próxima questão. Próxima questão. Quem foi Pascal? Filósofo francês que viveu no século XVIII e que é um importante representante do racionalismo, mas ao mesmo tempo um crítico do racionalismo. Ele é um pensador contra a corrente. Por quê? Porque para ele a razão é a fonte, a origem, o princípio do conhecimento, mas a razão não pode explicar tudo. E aquilo que não pode ser explicado pela razão, nós devemos buscar compreender pela fé. Então, para ele tem até uma frase famosa do Pascal que diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, nem tudo pode ser explicado pela razão. Em especial a lógica dos sentimentos. E dentre os sentimentos, tem um que vem em nosso auxílio para a gente compreender aquilo que a razão não consegue explicar, que é o sentimento da fé. Próxima questão. Qual é a essência do ser humano? Durante muito tempo disseram que a essência do ser humano era a sua razão. O homem é um animal racional. O Pascal vai dizer que o homem não é só um animal racional, mas é também um animal sentimental. E os sentimentos não podem ser compreendidos e explicados pela razão. Em especial o sentimento da fé, que nos ajuda a compreender aquilo que a nossa razão não consegue explicar. E ele vai dizer que o homem é miserável, frágil, mas ao mesmo tempo forte e excelso. Por que ele é miserável e frágil? Porque ele é pecador, porque ele comete erros e porque um microscópico vírus e uma microscópica bactéria podem nos matar. Mas ao mesmo tempo somos fortes, excelsos. Por quê? Porque dentre todos os seres da natureza, nós somos os únicos capazes de pensar. E o pensamento nos permite o conhecimento e compreender o universo à nossa volta.
Nenhum outro ser consegue compreender o universo como um ser humano. Então aí está a nossa grandeza. Nós somos frágeis, um caniço, somos fáceis de quebrar, porque o microscópio do vírus, uma microscópica bactéria pode nos matar, mas ao mesmo tempo nós temos o pensamento, que nos permite o conhecimento, a compreensão do universo. Então a essência do ser humano, o homem é um animal racional, mas também sentimental. O homem é um animal miserável, mas também grande. Próxima questão. Qual que é a crítica de Pascal? O Pascal vai criticar esse Deus dos filósofos aqui, o imanente, o transcendente, porque essas tentativas de explicar Deus por meio da razão não condizem com o que Deus é de fato. Deus não fala a linguagem da razão, mas Deus fala a linguagem do coração, a linguagem dos sentimentos. Então, se você quiser compreender a Deus, você não pode tentar compreender Deus com a razão, mas com o sentimento. Então, essa é a crítica que Pascal faz ao Deus dos filósofos, esse Deus racional. Deus não fala a língua da nossa razão, mas fala a língua do sentimento, do coração. E nós só podemos compreender a Deus com os sentimentos. Então, ele vai falar da famosa aposta de Pascal. Existem 4 tipos de apostas que podem ser feitas em relação a Deus. Se você apostar que Deus existe e ele não existir, você não vai perder nem ganhar nada. Porque depois que morrer, vai acabar. Se você apostar que Deus não existe e ele existir, você está fudido. Você se lascou. Você vai ficar. Se você apostar que Deus não existe e ele não existir, você não vai ganhar nem perder nada. Não vai ter nem como depois de morrer você falar, viu, sabia que Deus não existia. Exatamente. Por quê? A única possibilidade de ganhar você tem é se você apostar que ele existe ou não existe. Aí você vai ganhar tudo. Então, dentre todas as apostas possíveis, só uma dá para você ganhar. As outras, ou você não vai perder nem ganhar nada, ou você vai perder. Se você apostar que ele não existe e ele existir, você vai pro inferno. Então, das 4 apostas, só uma você pode ganhar, e apostando que ele existe. As outras, ou você pode se lascar completamente, você não vai ganhar nem perder. É isso aí.